Esse é o nosso centro de legal controle. Isso aí me lembra o MCC Houston. Ah, é? Eu achei que era o... Center, lá em Houston. Então, eles eram aqui para Pra copiar. ver como é que funcionava. Exatamente. Você tem, desculpa, comparando lá com o MCC Houston, você tem, por exemplo, lá, tem um diretor que fica o tempo todo, tem sempre, por turno, né? 24 horas, 7 dias por semana ali. Aí você tem um diretor, que é o responsável por aquele momento, tem o Capcom, que é o cara que fala com a tripulação, e você tem, para cada um dos consoles, você tem um especialista. Eu sou especialista em hidráulica, especialista em elétrica, especialista em... E aí, se você tiver qualquer tipo de... Eles acompanham tudo a espaçonave com detalhes naquele ponto. Então, você está lá voando, daí de repente o cara entra em contato e fala assim, olha, eu quero que você vá lá no sistema de água, por exemplo, de geração de água, e dê uma checada na válvula do número tal, porque a gente está indicando que ela está com certas oscilações na válvula. Aí você vai lá, eu era da manutenção, então eu tinha que ir lá checar ao vivo ali, né? Mas eles monitoram cada detalhe, né, coisa. Sim, a gente tem então, diversos monitoramentos aqui, né? Pra gente olhar. Quer olhar dali, que é melhor? O KDC? Ali de cima? Por cima ou por baixo? Acho que por ali é legal. Vamos lá. De frente a gente mostra lá. Aqui? Vamos acesso. Só para o público que está ouvindo agora, o que é? É o Centro de Controle Operacional da CPTM. Então, todas as 5 linhas das PTM são controladas por aqui. As nossas mais de 1.800 viagens por dia são realizadas através daqui, do Centro de Controle. É 1 milhão e quantos? 1 milhão e 600 passageiros, 1 milhão e meio, 1 milhão e 600 por dia. Por dia. Isso pós-pandemia. Anteriormente nós tínhamos quase 20% a mais. 1,79 estava Isso. E você lembra o comparativo que você fez em relação a voltas? Lembro sim, em volta da Terra 1.6 e na Lua 5.9, quase 6 voltas ao redor da Lua. Olha só, já dá para entrar no Artemis aí. Por dia. Vamos até ali, que daí a gente olha de frente e ele vai explicando. Vamos. Aí você vai Tarde da tarde. 4 Baurus. 4 Bauru e põe para viajar. E não pode ter furto, roubo, violência, não pode ser pago, não pode ter nada. Eduardo, bom, como funciona aqui a configuração do centro de controle, tá? Do mesmo jeito que você falou que tem um diretor lá, também temos um diretor aqui, tá? Ele fica circulando aqui, então fica 24 horas um diretor. Além do diretor, a gente tem um supervisor da equipe, que é esse aqui, fica nesse par de linha. O outro supervisor fica nesse setor, por quê? Como eu falei da história um pouco da ferrovia, nós fomos oriundos de São Paulo Railway e da antiga Central do Brasil. Então aqui, Central do Brasil, né, as linhas 11, 12 e agora a linha 13, e ali as antigas São Paulo Railway. E do outro lado de lá, onde está apagado, era a antiga Sorocabana, mas que virou, que foi concedida agora para Via Mobilidade. Então por isso que não está mais aqui. Migrou na semana passada para o CCO da própria Via Mobilidade. Tá? Como funciona a configuração aqui? O patamar de cima são os controladores de apoio, de suporte. Então, aqui eles fazem a abertura das falhas, monitoramento dos relatórios, toda a parte de controle da regularidade do sistema. Então, aqui a gente faz todo o cheque da circulação, tá? Todo o contato com estação, segurança, atendimento ao passageiro, imprensa. Por quê? Como eu disse, 1 milhão e 600 pessoas por dia. Sempre, qualquer probleminha que tem, a gente já pode causar um efeito dominó. Então, tem que estar sempre muito bem informado e muito bem combinadas as estratégias, tá? Então, esse primeiro patamar é isso. Aí o supervisor da equipe, ele fica de olho, né? E ali embaixo são divididos por trechos. Então, cada controlador daqui, ele controla um trecho. Por exemplo, aquele controlador do lado esquerdo, ele controla a linha 13, tá? Que é a linha que liga o aeroporto de São Paulo. Já o controlador, esse outro controlador aqui, ele controla a linha 11, da região de Estudantes até Guaianazes. Já esse controlador controla o trecho da linha 12, que é de Calmon Viana até Tatuapé. Esse controlador controla o trecho da linha 11, de Guaianazes até Tatuapé. E os outros dois ali controlam a região do centro, da região centro, tá? Que é de Tatuapé até a Luz. Então,
E aí como que funciona o controle? Ali naquela tela ali embaixo ele tem muito mais detalhes, tá? Então por ali ele vai fazendo as rotas, vai falando com o trem, vai fazendo o controle da regularidade, então tem as telas que ele vê, se tem atrasar 2, 3 segundos, ele já vai mudando de cores para ele saber que o trem está atrasado ou não, mas é tudo de forma manual, como o presidente disse, exceto a linha 13 que é automatizada, as outras linhas ainda são manuais, então o pessoal tem que ter uma acuracidade exatamente, rápida e ficar o tempo todo concentrado, tá? Aqueles equipamentos, aquelas telas deitadas, são os equipamentos de rádio, tá? Tem aqui em cima, que onde os controladores, eles falam com os maquinistas o tempo todo, então, para fazer o controle da circulação. Então, como nós temos mais de 1.800 viagens por dia, o rádio é essencial para a gente fazer essa comunicação. Então, uma linha digital, né, que não tem interferência, e que a gente consegue fazer a comunicação ponto a ponto, tá? Lá olhando a tela, só para a gente ter uma ideia do que é, vermelhinho é onde estão os trens, tá? Então ele vai mudando dos blocos fixos, então ele vai ocupando os trechinhos. Quando tem amarelinho ali, é que a rota, o controlador aqui fez a rota, e a rota está sendo alinhada lá no trecho. E o verdinho é quando a rota já está estabelecida. Então quando a rota está estabelecida para o trem circular, fica a cor verde, tá? Em suma é isso. Então, aí cada trem tem um prefixo, tem um nome, até para poder poder ser identificado. E ali em cima a gente tem a CPTM, ela tem mais de 3.500 câmeras, tá? Em estações e mais de 6.000 câmeras nos trens. Então a gente tem quase 10.000 câmeras. E essas câmeras nos auxiliam a fazer toda a gestão da circulação, atendimento ao passageiro, enfim. Então, toda a estratégia nossa do controle está ali. Ou seja, você tem as câmeras, ele pode selecionar o que ele quer aqui quando está vendo lá. Exato. Mas, além disso, você tem sensores nos trens, que está dando posicionamento. Exatamente. Ele está lá a cada momento. Então o trem, ele comunica com a via, né? Então, são várias tecnologias que nós temos hoje, mas na CPTM, o básico, o trem tem um circuito físico, né? Então o circuito ele é dividido em algumas partições, e conforme o trem ocupa aquele circuito, ele gera uma ocupação e manda para o centro de controles. E aí, com essas informações que a gente faz a circulação. E eu esqueci de falar, aquelas barrinhas, né, que parecem barrinhas, são os AMVs, são os aparelhos de mudança de via. Então é como um trem muda de uma via para outra. E ele, vamos supor, a saúde do sistema interno do trem vai ser transmitido também. Isso. Se eles tiverem algum sistema. Aqui nós temos o time operacional. Então ali é um time de manutenção que fica vendo toda a parte de sinalização. E aqui embaixo é um CCO da manutenção também. E aí algumas séries nossas, não todas ainda, mas grande parte das séries, já mandam informação do trem em tempo real. Então, da pressão, se pode ter alguma falha em porta. Então a gente tem algumas séries que já está com essa autonomia e a gente está implantando em todas as séries. Que é o nosso sonho até para a gente ter uma preditiva, né? Então a gente, ao invés de atuar quando vai ter uma falha, a gente prevê uma falha, o desgaste do material e poder ser falha zero. Então hoje nossa manutenção aqui, nós tínhamos no passado desembarque de trens e plataforma, hoje caiu muito, a gente tem muito pouco, né? Por conta da nossa manutenção, tem vários tipos de manutenções, 24 horas, né? E os trens, é lógico, ajustam, são trens novos, modernos, porque aí a gente não pode parar a circulação, né? Supor, eu nunca ouvi falar disso aqui, não é? Vamos supor que se uma pessoa que inadvertidamente cruza uma linha, entra, pula lá na coisa, fora a câmera que você está vendo aqui, né? Você obviamente pode atuar, mas existe algum tipo de sensor para você saber que tem alguém dentro da linha? Ou a câmera não consegue enxergar e botar um aviso aqui imediato? Temos alguns locais com algumas câmeras com essa inteligência, né? Que a gente consegue, câmera com tipo de cerca que você coloca, se alguém passar naquela região ele avisa, mas não, como o trecho nós temos mais de 170 quilômetros, é difícil a gente colocar câmeras em todos os trechos. Então, alguns pontos específicos sim. Agora, na grande maioria, quando acontece uma situação dessa, o maquinista ele aciona a emergência do trem. Tem o maquinista. Eu tinha esquecido do maquinista, o maquinista está lá dentro. Isso, hoje, exatamente. Então hoje a gente está com as vias todas fechadas, né? E região de passagem livre, que temos pouquíssimas, ela é fechada, ela tem um portão, tem um segurança para poder fazer a guarnição. Então assim, hoje um atropelamento é só quando é algo proposital. Uma pessoa se joga, né? Enfim, tira a própria vida, mas normalmente, às vezes acontece, sim, mas é algo difícil. A gente hoje está com grande parte das nossas linhas segregadas, quase na totalidade, tá? Então, é isso. Bom mesmo, parabéns aí. Então,
Foi muito bom a sua visita. É, Muito feliz. Até me desculpa aí que eu atrasei um pouco, porque eu tinha recebido. Eu pensei que o senhor ia lá na secretaria. Aí eu marquei uma reunião anterior lá. Entendeu? Não, mas olha, foi excelente, é bom pra Não, ver fez também. bem, melhor lugar. e agora, respondendo a minha pergunta, a NASA veio aqui ou não veio aqui copiar? Pois é, né? Eu tô vendo aqui o sistema. com certeza. Aí, igual de Com lá, certeza, né? né? Pode ver, é a nossa NASA aqui, né? Muito bom. Aí, ó. Tá bem estruturado. Isso que é importante. Então o Ivan falou. Então eu tenho que fazer uma ligação emocional. Minha mãe, eu não sei nenhum parlamentar, nem deputado, nem senador Se dedicar. à ferrovia, que tipo assim, pega essa pauta. Então eu falei, pô, eu vou pegar esse negócio. Legal. Somos muitíssimo bem representados, né? No ferroviário. Além do sucesso do estado de São Paulo. Isso que é importante. Exatamente. As expansões todas acontecendo, mostrar inclusive lá pro Bauru também. Não, ela tem um papel importantíssimo. Se você pegar a CPTM com a sucessão de tudo que veio e sobrou para a CPTM, o papel dela para a sociedade, no dia a dia. Se você pegar, né, Pedro, quem mais recuperou passageiro pós-pandemia foi a CPTM. Por quê? Porque a pessoa que utiliza é mais aquele operador, é o presencial, não dá para ser home office, nada. O metrô é mais na cidade, mas ela não, ela vai buscar longe. Isso é essencial, né? Uma cidade do tamanho de São Paulo, um estado com tanta conexão. Daqui a pouco as cidades estão quase se encontrando. Boa parte, assim, Isso aí conurbou tudo. é muito mais lógico você transportar via trem. Ali a gente estava falando que também a possibilidade de ter negócios Nas estações. né? E você ter essa coisa, convenhamos, andar em São Paulo de carro Não, e é sempre hoje, problemático. se o senhor não tiver corredor hoje para ônibus, mesmo em São Paulo, não anda. Para a cidade Compartilhar, brava. o transporte individual, o coletivo, muito bom. E no trem você chega no horário. Você vamos dizer assim, você sai e chega no horário, você garante isso aí. Que é uma diferença muito grande. Viu lá, comparando lá em Nova York. Tenta andar de carro numa rádio. Não dá, você vai chegar atrasado. Você consegue não? Então eu acho isso aqui é uma coisa inteligente a gente fazer, incentivar. Então, pô, sei lá. Eu sei que sou suspeito para falar. Não, mas é a pessoa certa para nós. Pelo amor de Deus. Nossa, eu vou botar aqui um pin da CPTM. E Legal. aqui tem mais duas lembranças da CPTM. Um livro sobre a linha 13, essa linha mais recente que a gente tem na nossa linha. Então, de como ela foi feita. Legal. Que é uma linha bem interessante. E o outro, aproveitando que o Caio que te comentou, ele é hoje secretário de mobilidade em Mogi e foi aluno da escola. E ele escreveu um livro sobre os 30 anos da CPTM com alguns personagens, como o próprio Lavorente aqui, que fez um capítulo. Então a gente vamos posar aqui. Fez isso presente. Vem cá também. Mais uma? Foi. E aí o titular do Light Projeto quer aproveitar. Muito legal o nosso caderno de elaboração de projetos, que a gente tem parte daquelas apresentações que a gente fez. E aqui na CPTM, né, na ferrovia, a gente tem uma associação dos engenheiros da Estrada de Ferro Santos Jundiaí, uma associação, uma das associações mais antigas do estado. Queria entregar essa revista elaborada com vários artigos de colegas aqui do Mota, de vários colegas aqui da ferrovia. Eu queria fazer essa entrega e tirar uma foto. Que bacana. Obrigado. Muito legal. E essa técnica que tem usado para você já pegar as coisas padronizadas, isso é muito bom. Sim. Você não reinventa a roda em cada coisa. A gente usa, já está pronto, basicamente todos os elementos padronizados. Até para a gente ter o mesmo tipo de movimento em todas as estações, para Manutenção. diminuir. Inclusive, Do modelo você já extrai todas as quantidades e custos já automaticamente.
uma vez que você testa os elementos, você garante, por exemplo, toda a parte de regulação daquilo. O assento tem que ter tal segurança, tem que ter tal força para aguentar tantas pessoas. Exatamente. Não quer fazer uma foto todo mundo ali dentro da sala que tá mais focado, sabe? Todo mundo. melhor. Isso aí. Aí pega o CCO de fundo. Legal. Vendeu tudo novo, né, Mota? Oi? Nada. Ah, mas eu podia perder uma chance dessa, né? É ou não? Isso, aí desse As lado. únicas vezes que eu vim aqui foi na greve. Então, pra mim, não É, não é. Tá, puxa de Você bate essa foto. tirando daqui a pouco, a angular dele. Daqui a pouco já não cabe todo mundo. Boa, vamos lá, aqui. Mais uma. Bom, gente, vamos aproveitar que está todo mundo aqui olhando para cá, né, para fazer um agradecimento final aqui pela recepção, né, pelas informações todas, como eu falei ali dentro da sala. Né, contem comigo 100%. Né, isso aqui eu faço literalmente de coração, né, porque é uma coisa que eu acredito, é uma coisa que está ligado na minha vida, sem dúvida nenhuma. Está ligado a Bauru, aliás, o pessoal de Bauru que estiver assistindo aí, olha só, vocês viram lá, está chegando lá em Bauru. Né? Não, Ah, não viram? não, porque o ao vivo começou só Começou agora. É. Então, olha a informação, né, muito interessante, né, dessa linha ligando Bauru, Botucatu, Sorocaba, São Paulo, né, e isso a gente fala tanto dos tempos da ferrovia lá em Bauru, a gente vê o retorno aí acontecendo. E para quem foi da escolinha lá, aqui também, né, isso é muito bom. Muito bom mesmo. Senador, Secretário. agradecer a sua visita, foi um prazer mesmo e conte sempre conosco e acho que nós vamos ser muito bem representados no Senado. Opa. Tenho certeza até pela sua história. Né? Conte comigo. Muito obrigado. 100%. A família da CPTM, da Secretaria, agradece muito, viu, sua visita. Obrigado, eu que agradeço muito. Presidente, né? Agradeço. Obrigado. Aqui, né, a todos que apresentaram ali. Pô, fiquei muito bem impressionado. Eu não Nós tinha também. esse carinho todo, eu quero mais ainda. Né? Excelente. Como diria o cara, tamo junto. Obrigado. Valeu. Obrigado. Muito bom. Vamos lá?